Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. Este encontro marcado com você todas as semanas. E isso me faz feliz, porque o que eu estou falando não é algo subjetivo, mas bastante substancial. Não é entretenimento, mas pode gerar a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria que muitas vezes não encontramos no entretenimento. Essa é a grande verdade. Nós gostamos do entretenimento. Largamos tudo por um jogo de futebol, por uma novela, e de repente, não temos essa mesma euforia para irmos de encontro à verdade libertadora, que é o conhecimento espiritual da vida, não é? Que está aí para todos nós alcançarmos. O Consolador prometido, enviado pelo Cristo, segundo a sua promessa. Eu vos enviarei o Espírito da verdade, que vos lembrará tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará muito mais. Está aí o Espírito da verdade, esperando a boa vontade da humanidade para incorporar esse conhecimento à sua própria cultura, para direcionar os seus sentimentos com sabedoria ao encontro da libertação. Libertação de maiores sofrimentos. Porque à medida que nós vamos retardando a nossa mudança, mais difícil vai ficando. Surgem mais agravantes, porque mesmo estando em resgate e expiação, nem sempre estamos cumprindo isso. Quando sofremos, nos revoltamos e criamos mais sofrimento. Quando temos algumas facilidades, extrapolamos na vaidade e no usufruto. Então veja que a felicidade é uma questão de equilíbrio. Não é? A vida não é uma corda bamba, mas é necessário o equilíbrio do nosso comportamento em relação à nossa natureza, entendendo que a vida é uma consequência. A vida não é a causa de tudo. A causa de tudo é o Espírito eterno. Aqui na Terra, a causa da vida material somos nós, os espíritos transitando no planeta. A hora que deixarmos o corpo, nada mais resta, senão poeira. Estou entendendo, gente? Isso aqui é um uniforme escolar que nós estamos usando. Então, você se agarrar obsessivamente ao uniforme, não é? Você está errando, porque nós temos que nos agarrar na verdadeira causa da vida, que é o nosso ser maior, o Espírito eterno, que para ser feliz depende de um equilíbrio consistente com relação à natureza ampla e profunda, que diz respeito a todos nós. Então, gente, hoje o Espiritismo não veio para ensinar você a conversar com mortos, nem para receber recadinhos do além. Aquilo que o Chico fez foi necessário, porque eram necessárias ainda algumas provas contundentes. Então veja que foi um período muito curto que ele psicografou cartas de entes queridos, mas tão robustas de informações, tão reais, tão objetivas, que mexeu com as estruturas da ciência da época e de até agora ainda se pesquisa e se estuda esse fenômeno fantástico da mediunidade Chico Xavier. Não é?
E está aí, para todos nós observarmos, inclusive, não é? Com fartura, aquelas cartas onde eram citadas situações que só o desencarnado e a família sabia. Não é? Teve até um datiloscopista, né? Um criminalista, que estudou as assinaturas do desencarnado e chegou a uma conclusão de que era indiscutível. Ele teve que atestar o fenômeno e ainda observou na sua entrevista, dizendo que, além de constatar o fenômeno, teve que mudar alguns conceitos de vida. Então, só que agora, gente, já está consolidada a prova, já está consolidada uns sem números, não é? De situações que comprovam a imortalidade da alma. Então agora o que nos resta fazer? Vamos ficar a vida inteira sugando o mundo espiritual, pedindo informações? Não, gente, é hora de crescer, prosperar, progredir espiritualmente, nos elevarmos à altura dos espíritos superiores, o que só pode ocorrer pelo um trabalho consistente na nossa renovação, mudando os nossos sentimentos, aprendendo, como eu sempre digo, a amar, perdoar e servir. Gente, quando eu falo servir, eu estou falando de algo tão intrínseco à nossa natureza, a nós mesmos. Por quê? Você pode servir a um propósito elevado com o teu olhar, com a tua palavra, com o teu gesto de carinho, de reconforto. E é lógico, doando algumas coisas que estejam a teu alcance, em favor daqueles que nada têm. Mas veja bem, a excelência da caridade é se dar. Vocês estão entendendo? Não adianta doarmos fortunas. Paulo fala isso, o apóstolo Paulo fala isso. Não adianta nem eu falar a língua dos anjos, doar todos os meus bens para os pobres. Se nisso tudo eu não tiver caridade, se eu não tiver amor. Vocês estão entendendo? É o respaldo da ação no sentimento é que qualifica a caridade. Não é um montante. E Jesus deixou bem claro, quando fala daquela viúva que no gasofilácio, enquanto alguns deixavam sacos de ouro, aquela viúva deixou uma única dracma, que é o que ela tinha. E Jesus fala que aquela doação daquela viúva representava muito mais do que todo aquele ouro. Por quê? Porque ela não deu só a dracma. Ela se deu em humildade. Muitos, naquele momento, sentiriam vergonha, no meio de tanta ostentação, chegar ali e dar uma dracma. Ou seja, um centavo. Vocês estão entendendo, gente? Aquilo teve muito mais valor, porque estava respaldada na verdadeira caridade, aquela atitude. Então hoje, gente, nós temos que analisar, pesar, raciocinar. A fé raciocinada remove montanhas da ignorância. Porque não podemos aceitar o que não compreendemos. Não é? Porque tem aquela imposição, muitas vezes, da religião. Não é assim, tem que ser assim. Isso são mistérios de Deus. Deus ia cercar a vida de mistério, gente. A vida está aí explícita.
Só não enxerga quem não quer. A vida é uma resposta, gente. O que é a vida para você, se não a resposta do que você viveu agora há pouco? E assim vai nessa sequência. Semeadores constantes, colhendo o bom e o mau fruto que semeamos. Gente. Existe lei mais sábia do que essa? Gente, parem para pensar. Vocês acham que Deus ia derrogar uma lei para favorecer um ou outro? Porque um chorou mais do que o outro? Porque um rezou mais do que o outro? Gente, o arrependimento é o começo da reparação. Quando você reconhece o teu erro, você está iniciando uma jornada inversa para eliminar os efeitos do que causou. Voltando muitas vezes à mesma situação e os mesmos lugares onde nós cometemos os nossos desatinos. Por isso que, enquanto espíritos endividados, nós temos a nossa liberdade restringida. O livre-arbítrio fica pequeno. Muita gente gostaria de ter reencarnado no Canadá, na Europa, mas foi para a África, foi para o Brasil, veio para o Brasil. Por quê? Nós não temos o livre-arbítrio? Temos. Mas dentro das nossas conquistas. Não é? Você, para gozar do livre-arbítrio, tem que ter algum direito, alguma conquista. Então, muitas vezes, somos obrigados a reencarnar onde não gostaríamos, mas aonde nós precisamos reencarnar. É aí que nós vamos estar. Convivendo com aquelas pessoas com quem ainda temos muito que aprender e reparar. Hoje a família é o grande laboratório na Terra. Aliás, sempre foi, não é? Para nós aprimorarmos o nosso ser na conquista da paciência, da tolerância e do perdão. Desenvolvendo o amor para que nós nos libertemos de laços que não desejamos. Às vezes a pessoa entra numa empresa e logo sente que, puxa, aquele ambiente não é legal. A vontade é... Mas as circunstâncias não deixam ele sair. Não é? Tem a questão do pão. E ele, enquanto não aprender a lição que está ali naquela sala de aula, ele vai ficando. Não é? Muitas vezes a pessoa querendo sair quase que imediatamente para outro serviço, ele não encontra condições. E vai ficar o tempo necessário até ele absorver o conteúdo didático daquela sala de aula. Assim é o bairro, é o lugar, a cidade. Você está enquadrado dentro da tua sala de aula específica, reunindo todo o material didático que você precisa. Não é para isso que nós viemos? Então, agradeçamos a Deus por termos essa oportunidade. Por mais difícil que esteja a sala de aula. Não é? Vamos para o intervalo? Vamos. Já voltamos. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Problemas de coluna, estresse,
fibromialgia, massagem psicossomática. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas, como sempre, não é? Isso é o fervor da esperança, da fé de que nós vamos chegar lá e que vamos transformar esse mundo. Às vezes, nós imaginamos de forma equivocada as mais diversas situações. Olhamos uma gota d'água e achamos que aquilo é insignificante. Mas o mar é composto de gotas d'água. Então, muitas vezes nós vemos alguma coisa e achamos pequena, porque não enxergamos o que deriva daquela coisa pequena, daquela ação, ou até mesmo de um pensamento, que às vezes você não usa, porque você acha, imagina, que efeito vai fazer isso? E de repente você está ignorando a tua própria capacidade. Que adianta o meu pensamento para o bem da humanidade, no meio de tanto terror, de tanta ignorância? Gente, vamos parar com isso. Nós temos uma egrégora aqui, circundando a Terra. E posso dizer com alegria que ela é mais forte sobre o Brasil. Porque os pensamentos dos brasileiros, de uma minoria, não tenha nem dúvida, mas de tal valor que é um fator de influência. Porque senão, nós já estaríamos vivendo situações ainda mais calamitosas. Então, gente, não ignore a tua capacidade de contribuir com a migalha, porque são as migalhas que compõem um todo. Não é? Veja Jesus. Desceu lá nos confins do mundo. Não é? Peregrinou ali por alguns lugares restritos. Vamos supor que antes dele descer houvesse uma reunião, não é? E houvesse, coisa que não existe, é óbvio, aquelas pessoas desanimadoras. O que adianta você levar mensagem naquele lugarzinho? Essa mensagem tem que ser para o mundo. Quer dizer, é óbvio que não ocorreu isso, mas é para nós fazermos um paralelo, não é? Quando alguém fala para você, você não vai conseguir. Para com isso. Não deixa essa ideia dos outros criar corpo, criar força em você. Você pode, você consegue. Podemos transformar a nossa vida a qualquer momento e com muita segurança. É só querer. A alavanca para impulsionar a nossa renovação é a coragem. É o ponto de apoio. Não é? Arquimedes falou que conseguiria levantar o mundo. E todo mundo já ficou, não é? Então faça. Falou, tudo bem. Me arrumem um ponto de apoio. Vocês estão entendendo? Nós temos um ponto de apoio. É o que somos. Somos deuses da nossa vida. Gente, será que ainda não acordamos para essa realidade? Quem é que determina como vai ser teu dia amanhã?
É você. É você que programa. Pode algumas coisas não correr exatamente como você queria, mas a maioria faz parte da sementeira que você semeou no dia anterior. Então, gente, nunca desanime nessa capacidade de mudar. Mude. Se você tem algum vício que ainda te atrapalha, luta contra ele. Não deixa esfriar a vontade de mudar. Permaneça de sentinela, aproveitando as oportunidades que muitas vezes até amigos oferecem, a própria família. E você vai conseguir. Querer é poder. Querer, desejar, é o ponto de apoio, onde você coloca a alavanca para te erguer, espiritualmente falando. E a fé. Uma fé raciocinada, é óbvio, como essa que hoje nós temos, não é? Orientando os nossos passos, que é a doutrina dos espíritos. Ela não veio para te ensinar a conversar com os mortos, mas sim para aprender a conversar com os vivos, conviver com os vivos. Portanto, temos que estudar Kardec para entendermos a essência, saber qual o objetivo do Espiritismo nas nossas vidas, o que fazer do Espiritismo. Que pouca gente sabe, tem gente que tem decorada a codificação e ainda não está fazendo o que é preciso ser feito com o conhecimento na sua própria vida. Às vezes a pessoa se transforma em professor dos outros. E não incorpora em si mesmo o que diz a doutrina. Então, gente, não existe facilidades em lugar nenhum, principalmente nas questões da fé. Não se iluda, porque a desilusão será triste, muito triste. E quem vive de ilusão fatalmente vai se chocar com a realidade. Então, gente, o Espiritismo está aí. Um livro aberto sobre a nossa vida, sobre o que somos e para onde temos que ir e o que fazer na nossa vida. E vamos compreender por que estamos aqui, por que estamos sofrendo. Porque é duro quando você sofre sem saber por quê. Por isso que eu falo, o verdadeiro consolo é o conhecimento da verdade. Não existe outro. Só a verdade consola para sempre. Porque muitas vezes o excesso de consolo acaba mantendo a chama do sofrimento acesa. Excesso de consolo é como madeira no fogo. Quanto mais madeira, mais fogo. Então nós temos que entender por que sofremos. Por que o nosso ente querido teve que partir mais cedo? Agora eu vou ficar cobrando Deus por uma explicação? Se você ler a doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos, você vai saber por que o ente querido precisou partir mais cedo. Vocês estão entendendo, gente? Não existe nada contrariando as leis divinas. E não existe ninguém sofrendo injustiças na Terra. Nenhum espírito reencarnado sofre injustiças na Terra. Embora haja tanta injustiça na Terra, mas não existem injustiçados. Falando com relação ao Espírito Eterno reencarnado. Gente, tem muitos que contrariam essa ideia, não é?
parece que a pessoa se sente fragilizada. Como quem diz, meu Deus, então a gente não escapa? Ah, não escapa. Só que não é que você vai escapar de Deus, não é que você vai escapar da justiça divina. Nada disso. Você não consegue escapar da tua consciência, gente. Esse é o nosso grande problema. Quando a consciência bate, que vem o arrependimento, o remorso, você já entrou numa punição aplicada por você mesmo. Nossa consciência é o grande tribunal da nossa vida, onde somos os juízes e o carrasco. Você é que vai escolher como reparar o teu erro. Você precisa aliviar a tua consciência. Como aliviar a consciência? Vamos dar um exemplo assim, até muito vulgar. Se você tirou 1 milhão de alguém, não adianta você devolver 100 reais. Não vai aliviar a tua consciência. Não é? Você vai ter que repor o que você subtraiu de alguém. E não é só os valores, mas muitas vezes subtraímos a felicidade de alguém. Traímos os sentimentos de alguém. Criamos situações, muitas vezes deploráveis, para aqueles que no passado conviveram conosco. Gente, e aí quando estamos lá, diante da verdade, aquilo bate uma dor no peito, igual a dor do infarte. E eu posso dizer que é mais ou menos igual, porque eu já tive um infarto violento. Viu? Dá aquele peito quando você fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Então, gente, hoje você buscar esse conhecimento, alinhar a tua vida a essa realidade, não é uma questão religiosa. Você não está mudando de religião. Você não está entrando numa outra religião. É como disse Kardec. Quem acabou transformando o espiritismo em religião, vendo como um adversário, foram os católicos da época, que classificavam o espiritismo numa suposta nova religião. Não. O espiritismo é um conhecimento que te leva a exercer uma religiosidade fantástica, te aproximando de Deus, pela inteligência, pela informação, onde você começa a compreender a vida, compreender o mundo que você vive, compreender a Deus na sua grandeza. Às vezes tem pessoas que pensam que Deus é que comanda a nossa vida. Tem gente que fala, entrega a tua vida a Deus e tudo vai mudar. Gente, não é bem assim. A nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa vida. Quer dizer, a nossa sobrevivência, estamos garantidos pelas leis naturais e divinas. Mas agora, o resto depende de nós, das nossas atitudes. Temos que nos aproximar de Deus através das nossas obras, para um dia falarmos como Jesus. Eu e o Pai somos um só. Ou será que vamos, né, continuar pensando que nem aquela mulher que pediu a Jesus que colocasse os seus filhos, um à sua direita e outro? Ai, meu Deus do céu. Gente, não tem privilégios, vamos acordar. Os espíritos não podem fazer por você o que você tem que fazer. Essa é a grande verdade. Não é? Então vamos pensar seriamente. Se nós precisássemos, sendo tratados como uma babá trata
as crianças das quais está encarregada, você está no caminho errado. Não está indo na direção de Deus, mas no sentido contrário. Porque muitas vezes a crença na facilidade que não acontece gera a preguiça e a comodidade. E isso é mal para qualquer espírito em evolução. Que Deus abençoe todos vocês, os vossos lares, que haja paz, harmonia e felicidade em vossos corações e entre aqueles que você ama. Um beijão no coração e até o próximo programa.